e abra no livro de Salmos, os Salmos primeiro. Hoje eu vou falar sobre os 3 segredos da felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Pastor, como eu busco a felicidade? Eu estou à procura da felicidade, pastor. Eu vou te ensinar 3 segredos. E diante desses 3 segredos, para isto acontecer, a palavra de Deus exige de nós o afastamento de 3 más coisas. Para você ser feliz, você tem que se afastar dessas 3 coisas ruins que eu vou te falar quais são. Amém? Livro de Salmos, Salmos 1. Está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o segredo da prosperidade. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o segredo da felicidade. Está lá em cima, no versículo 1. Para você ser feliz, você tem que se afastar destas 3 coisas que fala no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro segredo é se afastar. Primeira exigência de Deus, se afastar do conselho dos ímpios. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Segunda exigência de Deus, sair do meio dos pecadores, não fazer o que os pecadores fazem. Terceira exigência de Deus, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você faz isso, você recebe a felicidade. Amém? Quantos querem ser felizes? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 1. E eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são os segredos para você ter uma vida feliz e abençoada por Deus. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, abre a sua boca e começa a glorificá-lo, dizendo: eu quero ser feliz, eu vou praticar estes segredos. Senhor meu Deus, meu Pai, abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta noite, derrama o seu poder, o seu Espírito Santo, a sua glória, e vem com Paráclitos nesta noite, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis vos assentar. Estes são os 3 segredos para ter uma vida feliz, para ser abençoado. É por isso que os Salmos já começa lá no primeiro Salmos e no primeiro versículo, para abrir todos os últimos Salmos. Bem-aventurado, isto é, mais do que feliz,
bem-sucedido, uma pessoa que é alvo das bênçãos de Deus, uma pessoa que é próspera, bem-aventurado quando você se afasta dessas três tipos de pessoas, ou dessas três coisas ruins. Quando você se afasta disso, o alvo que as bênçãos de Deus vêm sobre você. Isto é uma exigência de Deus para que aconteça felicidade. Requer que nós nos afastemos dessas três coisas ruins. Primeira, não seguir o conselho dos ímpios. O que é conselho? Conselho é ensino, o quanto cabe a pessoa fazer. Então, o conselho que a pessoa orienta, a pessoa ensina o que ela deve fazer. Buscar conselhos de ímpios. Um cristão, um salvo, um servo de Deus, uma serva de Deus, buscar conselho de ímpios. Fazer o que o ímpio ensina, isso é contraditório. O que é um ímpio, pastor? A palavra ímpia quer dizer uma pessoa cruel, uma pessoa que não respeita a Deus, uma pessoa que não teme ao Senhor, uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus, uma pessoa que pratica o que é mal. Como que alguém poderia seguir o conselho dos ímpios? Se o próprio Deus está dizendo isto no livro de Salmos, é porque tem pessoas que tiram consultas, ou seja, tiram conselhos com ímpios. E o ímpio, ele vai ser destruído totalmente. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 4 e o versículo 14, acerca do ímpio, né? Olha o que é um ímpio, para você ver como que este homem é cruel. O ímpio é uma pessoa cruel. Não entres na vereda dos ímpios, nem anda pelo caminho dos maus. O servo de Deus não pode seguir conselho algum do ímpio. E eu vou te mostrar o que é conselho, que pode até um ímpio orientá-lo. De que forma? Além dos Provérbios 4:14, Provérbios 15:9 também vai dizer assim, no mesmo livro de Provérbios, que o ímpio é uma pessoa ruim, e que Deus está vendo tudo isso. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Se ele ama o que segue a justiça, automaticamente o ímpio não pratica o que é justo. Além de o ímpio não praticar o que é justo, o ímpio dá mau testemunho. Lá em Salmos 37, verso 21, fala que o ímpio pega e não paga. Conhece alguém assim? Que pega e não paga? Ô pastor, conheço muitos cristãos assim. Está seguindo o conselho dos ímpios. Está fazendo o que os ímpios fazem. Porque o ímpio pega e não paga. O ímpio toma emprestado. Já conheceu alguém que emprestou dinheiro e não pagou? Então esta pessoa é o quê? Uma pessoa que segue conselhos do ímpio. Está imitando o ímpio. Porque o cristão não pode ser assim. O ímpio já está decretado a sua sentença, a sua condenação. O próprio Deus diz que o ímpio será destruído. O seu fim será cruel, como o ímpio também é cruel. O fim do ímpio é o inferno. O Salmo 9, versículo 17, fala que os ímpios serão lançados no inferno. Olha só que forte, hein? Você já viu? Que forte esta palavra. Os ímpios serão o quê? Lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então já tem um destino aqui marcado para o ímpio e para aqueles que não se lembram do Senhor. E o ímpio rejeita Deus. O ímpio é perverso, uma pessoa cruel, uma pessoa que não tem nada de bom. Então como que uma pessoa vai pedir conselhos, como diz, bem-aventurado o varão que não segue conselhos dos ímpios? Vamos supor que um casal está passando uma dificuldade, um casal de cristãos, né? E este casal está naquela luta para que aquele casamento andar, e o casamento não anda, e a dificuldade vai, e o casamento vai de mal a pior. Aí a mulher pensa, peraí,
eu vou pedir um conselho para uma amiga. Esta amiga tem muita experiência, porque não é o primeiro casamento dela. Se experiência for o número de casal, a Gretchen, por exemplo, tem muita experiência. Ela está no 20º casamento. Porque as pessoas acham que experiência é a quantidade de casamentos. Será que é isto? Experiência é o número que uma pessoa já casou? Aí a pessoa pensa, vou perguntar para minha amiga, porque ela tem muita experiência, ela não está no seu primeiro relacionamento. Aí vai lá perguntar para essa amiga o que deve fazer com o seu casamento que não está muito bom. Aí vai tirar conselhos, né? De uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não tem nada com Deus. O que você acha que essa pessoa vai dizer? Qual será a orientação desta pessoa? Você acha que é boa? Uma pessoa que já não está no primeiro relacionamento? No mínimo ela vai dizer, olha amiga, não deu certo, separa, arruma outro. Você vai conseguir outro, não fica preso nesse relacionamento não. Mas separa, amiga. Não está dando certo, cada um vai para um lado. Ele vai para um lado, você vai para o outro, e a fila anda. Arruma outro. Este é um conselho de quem? De ímpio, de pessoa perversa, pessoa que não conhece a Deus. Agora vai a mesma pessoa tirar conselho a um casal evangélico, a um ministro de Deus, a um servo do Senhor, a uma pessoa temente a Deus. Qual seria o conselho desta pessoa temente a Deus? Qual seria o conselho desse servo de Deus com essa mesma pessoa que está passando esse momento difícil? Irmã, melhor você orar a Deus, viu? Procure buscar a Deus, pede para Deus restaurar o seu casamento. Faz uma campanha, não seria isso o ideal? Faz uma campanha para Deus restituir seu casamento, restaurar. Manda o mal embora do seu casamento. É o mal, não é o seu marido que tem que sair de casa não, é o diabo que está lá. É o demônio que está destruindo o seu casamento. É ele que tem que ir embora. Não, irmão, busca a Deus, vamos orar aqui para Deus restaurar seu casamento. Qual seria o melhor conselho? Do ímpio ou de um servo de Deus? Você está entendendo? É por isso que o cristão não deve seguir conselhos de ímpio, de nenhum ímpio. Porque qual conselho que o ímpio tem se o ímpio é um homem que não teme a Deus? Se o ímpio é uma pessoa que não busca a Deus? Se o ímpio é uma pessoa cruel? Se o ímpio é uma pessoa que não dá bom testemunho? Que conselho que esta pessoa tem para dar? Diz um ditado popular, que se conselho fosse bom, não se dava, mas vendia. Agora existe uma pessoa que tem um conselho bom. E esse conselho não cai por terra. Esse conselho não falha. Se ele falar o que você deve fazer, e se você fizer o que ele mandar, com certeza dará certo. Não tem como dar errado. Sabe quem é? O próprio Deus. É nele que você tem que tirar conselhos. A palavra do Senhor diz em Salmos, de número 33, versículo 11. Olha o que fala sobre o conselho de Deus. É este conselho que você deve buscar. Antes de qualquer decisão que você possa tomar, primeiro consulte a Deus. Pede conselho para o Senhor. Olha o que diz. O conselho do Senhor permanece. Se permanece para sempre, isso quer dizer que não vai cair por terra o que Deus disser. O que Ele orientar e você fizer, com certeza vai dar certo. Muitas pessoas hoje pagam preço porque estão tomando atitudes, decidindo algo em sua vida urgente, segundo conselhos de ímpios, segundo pessoas que nem vão à casa de Deus, pessoas que não temem a Deus e as pessoas estão buscando conselhos nela. Me ajude nisso, o que eu posso fazer, me ensina, me orienta, o que eu devo fazer. Pessoas cristãs estão buscando conselhos lá fora, de pessoas que não têm nada de Deus. E tem muitas que fizeram o que esses orientadores, esses conselheiros que não são de Deus, mandaram, fizeram, deu errado, e a pessoa volta lá para falar com a pessoa que orientou, olha, eu fiz o que você mandou, viu?
negócio não deu certo não. Sabe o que a pessoa vai dizer? Eu te falei, mas você fez porque quis. Eu apenas falei, não tenho nada a ver com isso não. Você fez porque você quis, e vai tirar o dele da reta, e vai deixar você com um problema, vai deixar você numa situação muito ruim. Então você, antes de qualquer decisão que possa tomar, primeiro consulte a Deus, porque o conselho dele é para sempre. O conselho de Deus não cai por terra. Se ele disser algo que você tem que fazer, faça de olhos fechados, porque já deu certo na sua vida. Oh glória! Este é o verdadeiro conselheiro. Por isso que Isaías disse, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o nosso conselheiro. No livro de Isaías, capítulo 28 e versículo 29, vai dizer que Deus é o nosso conselheiro. Então, quer ter conselhos? Busque os conselhos em quem? Em Deus. Isaías capítulo 28, versículo 29, olha o que está escrito: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Houve uma situação com o salmista e rei Davi. Ele morava em Ziclag, era uma cidade dos filisteus, é como se fosse uma troca, né? Os filisteus deixaram Davi morando ali com seus soldados, com as suas mulheres, seus filhos, a sua riqueza, em troca de favores. Então houve uma guerra contra o povo filisteu, e Davi teve que ajudá-lo, porque estava morando na terra de Ziclag por troca, vamos dizer assim, favor. Então Davi não podia deixar os filisteus na mão sozinho. E aí Davi foi ajudá-lo, em uma guerra que foi travada. Ele foi lá ajudar o rei, e ele levou todos os seus soldados para a guerra. Na cidade de Ziclag, onde Davi morava, ficou só as mulheres, as crianças, as riquezas dos homens, dos soldados, ouro, prata, bode, gado, ovelha, ficou só isso. Então não teve nenhum soldado na cidade, não ficou ninguém. Os homens foram tudo para a guerra. E enquanto Davi estava na guerra ajudando, houve um outro exército, um outro povo, que é chamado de Amalequitas, que deram sobre Ziclag e destruíram a cidade de Ziclag. Pegou as mulheres dos homens de Davi, as crianças, levaram cativos para outra terra, e levaram tudo que tinha de riqueza, e colocou fogo na cidade. E quando Davi chega, ele vê isso de longe, o fogo queimando a sua cidade. E olha o que acontece, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Então os amalequitas levaram tudo que tinham de valor na terra de Ziclag, e não tinha homem algum, então foi muito fácil, a cidade estava vulnerável. E Davi chega e o povo vê aquilo, os soldados veem aquilo, né, que as mulheres não estão lá, que seus filhos não estão lá, que a riqueza foi embora, que as suas casas foram destruídas ao fogo. Ficaram tristes, abatidos e ao mesmo tempo indignados, e pensaram em matar Davi como se fosse o culpado. Foi o Davi que nos levou para a guerra, não ficou nenhum soldado aqui, por isso que os inimigos destruíram a nossa terra, e levaram cativo as nossas mulheres, nossas crianças. Então o culpado a esta coisa aqui é Davi, vamos matá-lo. Pensaram em matá-lo, Davi, como se fosse o culpado daquilo. Está aqui, ó. Versículo 1, capítulo 30, verso 1 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto, quer dizer violentos, né? Com violência, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, destruídas as casas, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram, gritaram em voz alta, e choraram.
até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, ficou muito triste. Por quê, pastor? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Os soldados queriam matá-lo, Davi. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura e queria arrumar um culpado. Opa, nós perdemos tudo aqui, alguém é culpado. Quem é o culpado? Davi. Porque levou todos os homens para a guerra. Então vamos matar Davi. Pensaram em matar Davi. E todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, mesmo naquela situação, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi precisa tomar uma atitude, correto? Ele precisa tomar uma atitude. Ele não pode ficar sentado lá só se lamentando. Porque os homens querem matá-lo. Os que ficaram ali vivos, ali os soldados, querem matá-los. E ele não pode ficar chorando, amargurado. Então Davi, ele precisa de uma direção. Só que ele não pode tomar uma direção sem antes consultar a quem? A Deus. Ele tem que consultar a Deus, até porque, como é que ele vai perseguir a tropa se ele não sabe para onde foi? Se a tropa foi para o sul, se a tropa foi para o norte, se a tropa foi para o oeste, para o leste, para onde que foram os inimigos? Para onde que foram os inimigos? Para onde? Aonde que foram os inimigos se ninguém viu? Mas tem alguém que viu. Davi não viu, nenhum homem de Davi viu, mas o que está lá no céu viu para onde que foram os inimigos. E aquele que viu vai falar para Davi onde que estão os seus inimigos. Aí Davi, antes de qualquer decisão, presta atenção, antes de qualquer decisão ele vai consultar o Senhor. Está lá no versículo 7. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te, aqui o efode. Efode é uma roupa de sacerdote. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então, consultou. O que é consultar? Tirar conselhos. Pedir orientação. Antes de qualquer decisão, Davi foi pedir conselho para Deus, pedir orientação. E pediu para a pessoa certa. Ele não pediu para nenhum homem. Ele não pediu para nenhum ímpio conselhos. Ele pediu para a pessoa certa. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Porque eu não sei para onde foi, Senhor. Eu vou perseguir, eu vou encontrar, eu vou conquistar, vou trazer de volta. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi não só alcançou os inimigos, como trouxe tudo de volta o que era dele, e também trouxe o que era do inimigo. Deus vai te dar o que é seu, e até aquilo que o inimigo também tem, vai ser seu. Até o que é do inimigo, você vai tirar. Não tome nenhuma decisão antes de consultar ao Senhor. E como que eu consulto a Deus, pastor? Qual é a maneira correta de eu consultar a Deus? Como é que nós consultemos a Deus? Através do quê? Como é que nós consultemos a Deus? Através da sua palavra. Tem que fazer o que a palavra de Deus disse. Em Salmo 119, versículo 11, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Então, quem vai te guiar é a palavra de Deus. Foi exatamente o que Deus disse para Josué no capítulo 1 e no versículo 8. Olha o que Deus disse para Josué. Antes de qualquer decisão, viu, Josué? Consulte primeiro a mim, e eu vou te orientar pela minha palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ó quem vai guiar o ser humano: a palavra de Deus. Quem vai fazer prosperar? A palavra de Deus.
Então você tem que andar pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus. E a palavra de Deus é muito boa, porque ela aperfeiçoa o homem, ela orienta o homem. Em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, e no versículo 16 e 17, eu vou ler na tradução NVI. Pode mudar a tradução NVI, nova versão internacional? Somente esse versículo, depois volta para a RC. Olha o que diz, o que a palavra de Deus faz. Por isso que a palavra de Deus é a bússola, né? Ela é que orienta o perdido. Já viu a bússola? A pessoa está perdida no mar, e agora? Para onde eu vou? Porque eu não vejo chão. Não tem terra firme. Só vejo água, 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 água. Para onde vai? Está lá no meio do oceano. Você não vê nada, não vê árvore, não vê terra. Para onde você vai? E o barco, você perdeu a rota. Por isso que tem a bússola, não é? Aí a bússola indica sul, norte, oeste, leste. Aí vai te indicar, e você vai seguir aquele rumo. Então, o homem está perdido, como é que ele volta para o caminho? Pela palavra de Deus. O homem está precisando de uma orientação para decidir, e como é que ele vai agir para dar certo? Pela palavra de Deus. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção e para instrução à justiça, para que todo homem, de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem vai te aperfeiçoar é a palavra de Deus. Quem vai te guiar é a palavra de Deus. Qual o conselho que você deve tomar? É a palavra de Deus. Sem ela, você é um perdido, mas com ela, você vai chegar ao seu destino. Oh, glória! Não siga conselho de ímpios, mas siga o conselho daquele que é justo, perfeito e reto, que é o Senhor, e que a sua palavra permanece e não cai por terra. Segundo segredo para ser feliz, qual é? Qual é, pastor? Além de não seguir conselhos, não ser influenciado pelo pecador. Lá em Salmos diz, não detém no caminho do pecador. O que é deter? É praticar o que o pecador pratica. E o que o pecador pratica? O pecado. E por que você vai seguir o conselho do ímpio e vai deter no caminho do pecador? Deter é ser influenciado pelo pecador. E eu vou dizer uma coisa, viu? Tem muitos cristãos sendo influenciados pelos pecadores. Infelizmente. Tem muita igreja que você não sabe o que é igreja, o que é mundo. Você entra numa igreja e acha que está no mundo. É por isso que muitas pessoas do mundo já acostumaram a vir à igreja, porque a igreja já é o mundo. Tem muitas pessoas assim, infelizmente. E muitos cristãos que não deveriam ser influenciados pelos pecadores. Tem muita gente influenciando na rede social, ensinando o que não presta. Tem muitas pessoas ensinando através de músicas mundanas, através de ensinos mundanos. Muitos cristãos que deveriam ser diferença, estão seguindo e praticando o que o pecador pratica, que é o pecado. Você tem que ser diferente, amado. Nós temos que ser diferentes. Jesus disse que nós somos a diferença. Sabe o que Jesus disse? Que você é o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Jesus não está dizendo que o pecador é a luz do mundo. Jesus não está dizendo que o pecador é o sal da terra. Nós que somos servos de Deus, nós que somos diferentes. Não devemos ser influenciados por pecador algum. Pelo contrário, o pecador que tem que nos imitar. O pecador tem que olhar para você e dizer, aquele irmão ali é servo de Deus, hein? Aquela irmã ali é serva de Deus, tem uma boa conduta, um bom testemunho. Dentro da sua casa, na igreja, no trabalho, na rua, na escola, na vizinhança. Aqui na igreja eu olho todos vocês, eu vejo como anjos. Eu só não sei lá fora se é anjo ou é capeta. Mas aqui eu vejo como anjo. Lá fora eu não sei como é que é a sua vida com Deus. Mas muitas vezes a pessoa dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. Segue o caminho dos pecadores. E olha o que Jesus disse lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2.
Você tem que ser diferente na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no colégio, na vizinhança, na rua. Onde você for, você tem que ser sal e luz do mundo. Você não pode ser camaleão. Já viu camaleão? Uma hora está verde, outra hora está laranja, outra hora está azul, outra hora está amarelo. Que cor que você é, hein? Diga, eu sou da cor branca, da cor pura, da cor santificada, da cor lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a cor de pureza, cor de santificação. Olha o que diz Romanos. E não vos conformeis, o que é conformar-se? Aceitar. Eu não devo aceitar o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, está vendo? Quem transforma o mundo não é o pecador. Quem transforma o mundo é o sal da terra e a luz do mundo. É você, somos nós que transformemos esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você não siga o conselho dos ímpios. Qual é a vontade de Deus? Que você não pratique o que o pecador pratica, mas que você faça o que Deus manda. Essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. É isso que Deus requer de nós, sal e luz do mundo. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, e o versículo 13, ele diz que você é o sal da terra, ele diz que você é a luz do mundo, então nós temos que ser diferentes, o mundo tem que olhar para nós e se espelhar em nós, e nós não olhamos para o mundo e nos espelhamos ao mundo. Não devemos nos espelhar ao mundo, mas o mundo tem que olhar para nós e nos espelhar em nós. Você não pode se espelhar ao mundo. Vós sois o quê? O sal da terra. E se o sal for íspido, o que é íspido? Sem sabor. Se o sal não tiver sabor, para nada serve. Para que você vai pegar um sal e jogar no feijão se não tem sabor? Para que você vai pegar um sal e jogar no arroz se não tem sabor? O sal só é saboroso quando tem sabor. Isso quer dizer o quê? Se você imitar o pecador, cadê a diferença? Não mudou nada. Porque se você seguir o conselho dos ímpios e se detém no caminho dos pecadores, você faz o que os pecadores fazem, você não é sal. Você se juntou com ele. Isso quer dizer, você não tem sabor algum. Você não é diferente. Você tem que ser diferente. O sal é diferente. Você pode colocar qualquer tempero na comida, mas não pode faltar o sal. Muitas vezes você não usa nem muito tempero, mas usa o sal, já dá sabor. É ou não é? Sem o sal ninguém come, gente. Como uma comida sem sal para você ver. E como uma comida muito salgada para você ver se não é ruim. Então o sal tem que ser dosado. Mesma coisa o açúcar. Imagine se o açúcar não tiver sabor. Para que vai colocar açúcar no café? Se não tem sabor. Para que vai colocar açúcar num leite, num suco, se não tem sabor? Então tudo tem que ser sabor. Jesus está dizendo, vocês são a diferença. Vocês não podem fazer o que o ímpio faz, o que os pecadores fazem, porque vocês são diferentes. Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pode colocar um monte, mas se tem luz, ilumina, viu? A luz não consegue esconder. Você pode pegar uma luz e colocar debaixo do quarto. Se você chegar ali, você consegue ver a luz. Luz não se esconde. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Como é que o mundo vai glorificar a Deus? Através do seu testemunho. Você sabia que tem muita gente que dá má testemunho? Às vezes a pessoa está num trabalho, e a pessoa é cristã,
e ela segue aqueles embalos dos pecadores do trabalho, que na hora que a pessoa for falar de Deus, as pessoas vão tirar um sarro. Você vai para a igreja? Deus me livre. Desse jeito. Você sabia que tem muita gente assim? Às vezes a pessoa no trabalho, ela começa a ser envolvida pelos pecadores. E começam ali, até que ela vai falar de Deus, as pessoas não respeitam. Porque você já foi influenciado pelo pecador. E aí quando você falar de Deus, não tem voz ativa. As pessoas têm que olhar para você e ver em você a diferença. Olhar para você e dizer, oh, aquele irmão ali, aquela irmã, parece que é cristã, viu? Por quê? Eu não vejo ele fumando, ele não bebe, ele não se assenta conosco aqui. Você não vê ele aqui na bagunça, você não vê ele contando piada. Aquele irmão ali é diferente, viu? Eu olho para ele, eu acho que ele é evangélico, porque os evangélicos são diferentes. Os salvos são diferentes. As pessoas olham para quem tem um comportamento cristão, não precisa nem você falar que é cristão, só pelo seu comportamento você vai te chamar a atenção. Agora imagine você envolvido com os pecadores e depois você falar que é cristão. O que os pecadores vão fazer? Vão zombar de você. Você é evangélico? Você vai para a igreja? Desse jeito? Deus me livre. Se você é evangélico, eu sou pastor. Ainda vão dizer assim. Se você é evangélico, eu sou pastor. Tirando onda pelo seu mau comportamento. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser testemunhos, tá? Testemunhos de Deus onde quer que seja. As pessoas têm que olhar para você e ver em você uma pessoa diferente. Olha, aquela pessoa é boa, hein? Aquela pessoa é de Deus. Aquela pessoa não faz nada de errado. Aquela pessoa tem um comportamento diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver isso em você. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, abram aí Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, ser testemunha fiel, hein? Dá bom exemplo, viu, Timóteo? Está lá, na sua mocidade, porque mocidade é difícil, né? Dar exemplo, pessoas jovens, tem maus exemplos, né? Mas olha o que Deus disse. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ó, para que dá testemunho para os que estão de fora, porque dentro da igreja é muito fácil você ser bom testemunho. E lá fora? Você tem que dar bom testemunho com os que estão de fora. Não somente com os que estão aqui dentro, os de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha o que Paulo diz para Tito também, que era outro jovem, além de Timóteo, também diz para Tito capítulo 2, verso 7. Abram aí Tito 2, versículo 7. Também tem que ser bom testemunho, Paulo dizendo para Tito. E Tito dizendo para a igreja, né? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. Então, em tudo você tem que dar exemplo. É isso que Paulo está dizendo, meu filho, seja exemplo, para que as pessoas olhem você e não tenha motivo de te julgar, de te condenar. Se você não der motivo, ninguém vai te julgar. Agora, se você der motivo, você vai ser julgado pelos pecadores. Então, por isso que nós não devemos praticar o que os pecadores praticam. Primeira carta de Pedro também fala sobre exemplo, capítulo 2, versículo 12. Está na RC ou NVI? Muda para RC. Está na RC? 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz aqui Pedro também sobre bom testemunho. Então devemos ser bom exemplo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, não tem pessoas que falam mal de nós? Olha, aquela pessoa ali é de Deus, é? Ela é evangélica mesmo? Sei lá, ela faz umas coisas que eu não sei se ela é evangélica. Ela é da igreja, aquela pessoa? Sei não, hein, meu? Porque algumas coisas que ela faz, não convém que ela é da igreja, não. Oxe, fica escutando música mundana. Não pode tocar uma musiquinha que começa a dançar e diz que vai para a igreja. Que igreja que ela vai? E aquele irmão lá, que igreja que ele vai? É doido, aquela igreja eu não vou não, viu? Naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem.
Então, os ímpios, os gentios são ímpios, eles estarão nos observando. Por que você acha que o ímpio tem raiva da igreja? Porque a igreja é diferente. Você pode ver, monta um bar em certo lugar, ninguém fala nada, mas coloca uma igreja. Não é assim? A igreja é perseguida. Você vai alugar um salão para a igreja, o dono do salão pergunta, o que você vai fazer no salão? Se você vai falar que vai fazer uma loja, ele te coloca um valor baixo, valor X. Ah, vai fazer um bar? Valor X. Mas diz que vai entrar com uma igreja. Vai dobrar, vai triplicar o valor do aluguel. Por quê? Porque ele não quer saber de igreja. É assim. Você pode ver que igreja é para alugar um salão, para fazer uma igreja, é mais resistência, é mais dificuldade. Porque a igreja vai ser diferente naquele local. E o ímpio não quer igreja. O ímpio não quer igreja mesmo. Ele quer um bar, mas ele não quer igreja. Uma vez o irmão disse para mim assim, ó, ele não é evangélico, é da imobiliária. Ele disse, você é evangélico? Eu falei, sim, sou pastor. Ele disse, pastor, né? Aí ele falou, ó, numa casa ali tem uma igreja, né? E as pessoas ficam reclamando de igreja, mas eu prefiro uma igreja do que um bar. O dono da imobiliária falou isso. Eu prefiro uma igreja em tal lugar, num tal salão, do que um bar, porque eu sei que a igreja tem um horário para começar e um horário para acabar, mas o bar não. O bar não tem horário nem para começar, nem muito menos tem horário para acabar. O bar vai rolando até enquanto está tendo bebo. Enquanto estão bebendo, enquanto estão lá pagando, o bar está aberto. Você vê de ver, tem bar que vai 4, 5 horas da manhã. E continua o barulho, é ou não é? A igreja não. Tem horário de início e tem horário de final. Então acabou, todo mundo vai para casa, acabou o barulho. Mas quando é um bar, não vai até meia-noite, não vai até 10 horas, vai até 5 horas da manhã. Então o irmão disse, eu prefiro uma igreja do que um bar. E é verdade. Então nós temos que ser testemunho e ser bom exemplos com os que estão de fora. Não deve praticar o que os pecadores praticam, não deve fazer o que os pecadores fazem. E terceiro segredo para ser feliz, não se envolver, se assentar na roda dos escarnecedores. Gente, eu fico abismado com algumas coisas. Eu fico, impressionado com algumas coisas. Às vezes a pessoa está casando, a pessoa é um cristão, né? Está casando e vai lá e põe cerveja na festa, põe música mundana. Aí você fala, irmão, você não é da igreja? Vocês não são evangélicos? Por que a sua festa está tendo música secular? Por que a sua festa está tendo um lado de cerveja? Irmão, porque aqui nem todo mundo é evangélico. E eu com isso, mas eu sou. Se eu sou o dono da festa, eu coloco o que eu quero. Se o irmão quer beber, não venha. Na minha festa não tem cerveja. Na minha festa não tem álcool. Na minha festa não tem pinga. Agora eu vou ter que fazer a vontade do ímpio? Você sabia disso? Que tem muitos cristãos que se casam e colocam a música mundana para agradar o parente que não é evangélico? Coloca a cervejinha do lado lá e coca, refrigerante para o lado dos cristãos. Parece que divide, né? Cristão de um lado e ímpio do outro. Numa mesma festa. E o pior é que a pessoa que está casando é evangélica. Se ela fosse ímpia, ou se fosse uma perdida, tudo bem. Isso não ia mudar em nada. Agora, cristãos casando, e se estão casando, são donos da festa, por que vai colocar para alegrar parente A, parente B, parente C? Ou seja, você está fazendo o que os escarnecedores querem. Nós temos que sair do meio dos escarnecedores. Os escarnecedores montam grupos e começam até a zombar da sua fé. Zombar de, você é evangélico? Eu também sou. Né? Você vai para a casa do Senhor, dá dinheiro para pastor, E falo isso. Quantas vezes eu não ouviam isso? Eu ouvia isso quando eu trabalhava. Os ímpios, né? Os escarnecedores da empresa zombavam dizendo, você é da igreja, vamos montar uma igreja? Você prega e eu passo a salva arrecadando dinheiro. Era assim, os escarnecedores. A paz, irmão! E dava aquela paz de deboche, já viu? Paz do Senhor, irmão. Paz de Deus, irmão. Não é uma paz do Senhor como uma coisa natural, de um cumprimento de irmão para irmão, sabe?
Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Não, é uma paz de sonhou, de deboche. E o que eu vou fazer no meio de tal pessoa assim? E por que eu vou em tal grupos assim? E por que eu vou tal festas assim? E eu não ando em festas assim. Já recebi muitos convites, não vou. Eu vou fazer o quê? No meio dos escarnecedores. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão que não segue conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então serás como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Saia do meio dos ímpios, saia do meio dos pecadores, saia da roda dos escarnecedores, e a sua vida será mais do que feliz. Jesus já tirou você desse caminho, não volta para lá mais não, sai daí. Tem pessoas que montam grupos para zombar da sua fé, para zombar do seu Deus. Tem pessoas que montam piadas, você já nunca ouviu isso? Piadas do seu Deus. E o pior é que tem irmãos que vão se deixando ser levados, que entram na historinha. E começa a zombar também da própria fé dele, já viu? Começa a montar até piada com o próprio Deus dele. Como é que já se pode? Montar piada, você sendo cristão, montar piada com o seu Deus. Pelo amor de Deus, você tem que se converter de novo. Eu não acredito nisso. Pessoas que zombam da nossa fé. Olha o que Paulo disse em 1ª carta de Coríntios, capítulo 5 e versículo 11. Paulo diz, esse tal irmão da fé, se afasta dele, viu? Coloca na NVI agora, tá, Gabi? Se afasta desse irmão que diz ser irmão da fé, porque ele não te dá exemplo não, sai daí. Porque se você andar com o irmão que diz que é da fé e faz essas coisas, pratica isso, ele vai te derrubar. Vai te derrubar. Você tem que andar com pessoas de Deus, pessoas que te levantam e não que te derruba. Hoje tem muitos cristãos que eram fervorosos, e que deixou a chama apagar porque andou com pessoas erradas, com pessoas que diziam ser de Deus, viu? Que diziam ser de Deus, mas as suas obras não testificavam isso. O Paulo diz isso, olha o que Paulo vai dizer: mas agora estou-lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que diz o quê? Ser irmão. Não se deve se ajuntar com qualquer um que diz ser irmão, ser irmã, irmão da fé que eu estou dizendo aqui, tá? É isso que Paulo está dizendo. Diz ser irmão da fé, mas é o quê? Imoral, mas é avarento, é idólatra, é caluniador, é alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer, nem se assentar e comer com eles. Por quê, pastor? Porque eles vão te desviar. Eles vão tirar você do caminho. Se você quer ficar mais forte, se você quer vencer o pecado, você tem que andar com alguém que já venceu o pecado, alguém que tem uma vida com Deus, e com certeza essa pessoa vai te ajudar. Mas se você andar com tais pessoas como essas, você vai cair. Você vai praticar. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que na igreja antigamente eram muito fortes. Eram pessoas avivadas e que hoje estão afastadas porque começaram a andar com pessoas que não eram de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Já tem até um ditado popular que diz: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ande com servos de Deus e você será servo de Deus. Ande com serva de Deus e você será serva de Deus. Ande com pessoa cheia do Espírito Santo e você será cheia do Espírito Santo. Anda com pessoas que já venceram o pecado e você também vencerá o pecado. Ande com pessoas de Deus.
Saia do meio dos escarnecedores. Se afasta de tais pessoas que não têm nada de Deus para te oferecer. Saia do meio deles. Então Paulo deixou bem claro, esses irmãos que dizem ser irmãos da fé, se afasta deles, porque senão eles vão te derrubar, eles vão te conduzir ao pecado. Esses são os escarnecedores. Alguns passaram por isso. O apóstolo Paulo estava falando sobre a ressurreição de Jesus na Grécia, e quando Paulo disse sobre que Jesus morreu e ressuscitou, e que Deus o levantou para ser juiz, os homens disseram, outra vez você conta isso. Escarneceram da ressurreição. Você sabia que tem irmãos que não crêem na ressurreição? Que escarnecem? Tem pessoas que escarnecem. Tem muitos satânicos aí, que cantam músicas satânicas, porque glorificam o diabo e não acreditam na ressurreição de Jesus. Adoram o diabo como se o diabo fosse o vencedor. Tem pessoas que fazem isso. Jesus passou por isso. Jesus, quando foi pego por Pilatos, zombaram dele. Está lá, vamos ver, em Mateus 27, versículo 29. Jesus passou por escárnio também. Então você não deve se juntar com pessoas que escarnecem da sua fé, que escarnecem do seu Deus. Se você quer ser diferente, você tem que andar com uma pessoa diferente. Se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, ande com uma pessoa cheia de Deus que vai te levantar. Pode ter certeza. Agora, se você andar com pessoas erradas, essas pessoas erradas vai te influenciar para o erro. Olha o que diz aqui, ó. Estando ele assentado no tribunal, 29, capítulo 27, versículo 29 de Mateus. Jesus passou por escárnio. Enquanto estava na cruz, ele não foi escarnecido, não foi zombado. Não dizia, você não é filho de Deus? Sai daí. Zombaram de Jesus. Olha lá. E tecendo uma coroa de espinho, colocaram uma coroa de espinho porque Jesus dizia que era rei. Não era isso? Ele é o rei dos judeus? Rei tem coroa, não tem? Mas qual a coroa que deram para Jesus? De espinho. Isso é o quê? Uma zombaria. Não é rei? Espera aí que eu vou pegar a sua coroa, rei. Vai lá e pegou no espinheiro e colocou na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Olha lá. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. O rei tem cajado, não tem? Aqui o rei está aqui, ó. Deixa eu pegar esse rei. Pega a coroa. Aí vai lá, pega a coroa de espinho. Pronto, a coroa do rei está aqui, ó. Esse aqui é o rei dos judeus? Já tem a coroa. Mas falta o cajado, falta o cetro, né? O rei tem um cetro, que é como se fosse um cajado, o cetro do rei. Pega o cetro do rei. Aí foi lá e pegaram uma cana e colocaram na mão dele. Agora o rei está vestido aí, ó. Coroa e cetro. O que é isso? Zombaria. Estavam zombando de Jesus, ó. E puseram na cabeça a coroa. E na sua mão direita uma cana, como se fosse o cetro de um rei. E ajoelhando diante dele, o escarneciam. O que é escarnecer? Zombar. E zombavam dizendo, salve rei dos judeus. Você não é rei? Se salve, porque coroa já tem. E cetro também já tem na mão direita. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haveres escarnecido, zombado, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Até Jesus passou diante do zombeteiro. Conhece alguém assim? Zombador? Escarnecedor? Às vezes no seu trabalho tem pessoas que escarnecem da sua fé, não tem? Às vezes na sua casa tem pessoas que escarnecem da sua fé. Às vezes até na igreja você vê grupinhos de escarnecedores que zombam da própria fé dele, que zombam do seu próprio Deus. E o pior é isso, uma pessoa cristã zombando da sua própria fé, zombando do seu próprio Deus. Isto é escarnecedor. E Jesus diz o quê? Não se misture, não se assente, não se associe com as trevas, com escarnecedores. Saia do meio deles, para que você seja uma pessoa bem-aventurada. Oh, glória! Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor. Saia do meio dos escarnecedores. Estão zombando da sua fé? Saia do meio deles. Eu fico doido quando alguém zomba da minha fé. E quando alguém fala mal do meu Deus. Eu fico maluco. Fico doido. Eu nunca vi o sangue no zóio. Ditado popular, o sangue no zóio.
quando alguém fala da minha fé, quando alguém fala do meu Deus. Falo, eu respondo. Eu não aceito. Não aceito que ninguém zomba da minha fé. Ninguém escarnece do meu Deus. E você pode ver que os cristãos são todos zombeteiros, né? Os cristãos são todos zombados. Os cristãos são escarnecidos. Pode ver. As pessoas não escarnecem de homossexual. Porque sabe que tem processo. Não é assim? É processado. Pessoas não escarnecem com outro tipo de pessoas. Agora, de cristão, viram até piadas. Viram até motivo de chacotas. Viram ou não viram? Viram. Por quê? Porque é livre. É livre. Pode escarnecer à vontade dos cristãos. Agora vai você escarnecer de algum tipo de gente assim. Então você, melhor coisa a se fazer é não der ouvidos aos ímpios. Não seguir conselho dos ímpios. Quer tirar conselho, orientação? Peça a Deus. Converse com servos de Deus. Converse com serva de Deus. Melhor conselho. Pessoas que têm vida no altar. Não ande, não pratique o que o pecador pratica. Saia, não faça o que os pecadores façam. Saia do meio deles. E não se assente na roda de escarnecedores. Às vezes em empresas, né, você vai ver aqueles grupinhos que tiram onda da sua fé, que zombam da sua fé, que zombam de você. Não é assim? Zomba do seu Deus. Às vezes no trabalho. Tem aqueles grupinhos de peão que, sabe, só Jesus na causa. Aqueles peões, não tem assim? Que ficam zombando. Ô irmão, paz do Senhor, irmão. Paz de Deus, irmão. Vai para a igreja, irmão. Ora por mim, irmão. Não é assim? Aí você fala, vai se converter, filho do capeta. Fica doido, né? Ô irmão, vamos beber um pouquinho aqui, irmão? É igual um zombeteiro lá no sacolão. O irmão sabia que era pastor, eu me identifiquei, já faz muito tempo. E eu comprava frutas desse sacolão, e uma vez eu fui lá e estava caixinha de cerveja em promoção. Estava lá, latinha de cerveja, aquelas embalagens, né? Acho que vem 8, não sei quantos vem naquela embalagem de latinha de cervejas. E aí disse, ô irmão, ô pastor, vai levar quantas hoje? Eu falei, está amarrado, está repreendido. Ô pastor, você não bebe não, é? Eu falei, não. Ô pastor, mas Jesus bebeu. Eu falei, bebeu o quê? Bebeu vinho. Jesus não bebeu vinho, pastor? Eu falei, onde você viu que Jesus bebeu vinho? Poxa, você não sabe não que Jesus bebeu vinho? Ele não fez vinho lá na festa? Eu falei, não, Jesus não bebeu não. Ah, mas você não bebeu e deu para todo mundo beber. Todo mundo estava na festa e bebeu. Você não bebeu, todo mundo estava na festa e bebeu. Eu falei, pois é. Da onde que veio aquele vinho? Da água. Eu falei, você já viu a água ter sabor de vinho? Jesus transformou a água em vinho. Não diz que ele pegou da uva. A água não tem álcool. Já viu a água ter álcool? A não ser aquela branquinha que o passarinho não bebe. E que nem um beija-flor dá um beijo. Só de chegar perto ele já desmaia, de tão forte que é. Só se for essa água aí, né? Mas água não tem sabor. Já viu a água ter sabor? A água não tem cheiro, a água não tem cor e a água não tem sabor. Como é que transformou o vinho e teve água ali, teve álcool? Não. Você está enganado, meu irmão. Você precisa abrir mais a sua mente. Jesus transformou a água em vinho. Isso quer dizer que a água não tinha álcool. Tá? Ele não pegou da uva, bateu lá e misturou com álcool. Não, ele fez da água. E a água não tem álcool. Aí ele ficou quieto. Mas o que era isso? Zombador. Escarnecedor. Estava escarnecendo da minha fé e eu fui lá e respondi a ele. Não fui levado àquela zombaria. Tem cristão que é levado à zombaria e acaba até envolvendo-se na piada. Você tem que repreender isso aí. Você é uma pessoa de Deus. Você é diferente. Você não pode zombar da sua própria fé. Você não pode zombar do seu próprio Deus. Você tem que repreender na hora. Amém? Se você quer ser feliz, você tem que aprender esses 3 segredos. Qual é o primeiro? Primeiro segredo? Não ouvir conselhos de ímpio. Não vai procurar ímpio. Qual o segundo? Não praticar o que os pecadores praticam. Não faça o que os pecadores façam. E terceiro, não se envolva com aqueles que zombam da sua fé. Pode aplaudir o Senhor Jesus. E aí sim,